Mas sexta-feira agora, eu desci do ônibus, a minha mochila carregada de livros, pasta, caderno, meu notebook, e um moço estava me esperando. Eu tinha pedido para fazer o casamento, mas não falou quando. Falou, pastor, o casamento é hoje. Eu tinha vontade de falar com o pastor João, porque me incomodou fazer o casamento. Sem falar com o pastor, foi sem jeito, né? Ele falou, o pastor autorizou, foi o desejo de meu pai, que estava vivo, e queria fazer o desejo de meu pai. E eu falei, vou fazer as duas coisas. Me preparei para a aula de sexta-feira. Eu falei, que hora é o casamento? 7 horas, calculei. Meia hora eu faço casamento. Um carro me leva, 8 horas eu estou chegando na aula, e aí até às 10 dava 2 horas aulas. Normalmente eu começo a aula disso para 8. Então levei um pacote, fui paletó gravado, fui petecado para fazer o casamento. E não consegui fazer porque a moça atrasou, a moça desmaiou. Pessoas que estão casadas são muito emocionadas. E as mulheres, a moça não tinha nem barriga, acho que ela ficou com fome e pôs um vestido muito apertado porque ela ficava sabe, lá na frente. Quando tocou a balsa lá, a pressão estava com 19, ela estava gelada. Não comeu. E aí eu consegui uma chave enorme, bonita, uma coisa bem feia. E aí um tapetão vermelho assim daquilo lá na calçada. Aí ela veio, chegou, mas quando eu li a Bíblia e comecei a falar, daqui a pouco não chegou a cair, o pessoal não deixou, não sabia que ela tinha caído. E aí foi, não sabe o que é duro, você está aí, se uma pessoa cair aqui, a gente retomar o que está falando, e aí foi complicado, ainda bem que eu estava no final da instrução bíblica, eu estava mencionando que Jesus foi convidado para a festa, transformou água em vinho, toda vez que faltar alegria, dificuldade com a vida, Jesus que ele transforma o água. Estava nesse ponto quando ela abriu. Eu vi que o pescoço foi para um lado assim, depois veio para o outro, para o lado do moço, e aí desmontou. E aí eu fiz o casamento com a moça sentada. Mas saiu bom, irmão, até porque todo mundo ficou com dó. Ela depois voltou ao normal, né? Claro que ela soube. Você estava lá, Mateus, sabe o que eu estou falando aqui? Tem o Mateus aqui. O Mateus é testemunha deles. Aí depois ela levantou e terminou fazendo, e aí no final da festa, né? Coisa bonita, por quê? Não sei, Deus termina fazendo que as coisas aconteçam para não ficar uma coisa feia no casamento, né? E aí, bem no finalzinho mesmo, a família começou a chorar porque estava lembrando do pai, certamente. Faltava aquela pessoa. Um casamento bonito. Eu terminei saindo lá, Mateus 11. Aí deixei. Mas o que eu queria dizer aqui, para você, como educador, encorajar o educando a buscar a excelência do ensino, é preciso se preparar. Abra comigo sua Bíblia. Vamos ler Esdras, capítulo 7, verso 10. Esdras, capítulo 7, verso 10. Dá uma olhada que está no verso 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus direitos. Veja que para que haja, de fato, irmãos, progresso educacional, que haja crescimento bíblico, crescimento no conhecimento e crescimento na graça. A Bíblia diz que é para nós crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não já viu que é necessário que quem vai ensinar se prepare? Que desse que o pastor Francisco estava dizendo, fui para a escola, porque todo mundo sabe, trabalhou na lavoura há muito tempo, vai precisar de muita escolaridade. Mas se a pessoa se vai cuidar do povo, irmão, do povo de Deus, e a gente fica lá, pastor Francisco, em terceiro, quarto, quinto ano primário, falando para meninos que têm aí segundo grau, fazendo faculdade. Olha, esse filho está aqui na frente atrás do Paulo, está estudando direito. Daqui a pouco, ele vai saber mais do que todos nós aqui. Ele vai entrar numa área científica que é obrigado a conhecer para ter argumentos, sabe? Para convencer o promotor, convencer o juiz a inocentar o seu réu. E a gente no terceiro ano, então precisa se preparar. Preparar como? Academicamente, fica bom não, olha o mesmo também. Preparou o seu coração. Depois que o coração está preparado, meus amados irmãos,
Aí você vai preparar também, sem dúvida, o intelecto, para assimilar o conhecimento. Ontem minha esposa me fez uma cobrança. Por que agora? Quantos anos você tem? Eu falei, 58. Por que entrar em faculdade não é agora? Eu falei, eu tive chance de entrar antes. Se eu tivesse chance, na minha mocidade, eu teria já, porque eu gosto dessa área educacional, gosto dessa área de ensinar. Mas vai servir para quê? Não dá como eu explicar, porque eu tenho uma vocação. Se eu me irritar, eu não dou respostas. Se eu não me irritar, eu fico irritado por dentro, porque ela sabe que contraria. Aí eu comecei falando. Nossa, é muito sacrifício, é muito esforço. Porque me deram um curso, eu estou estudando inglês sábado. Então sábado eu vou para a faculdade, chego 1 hora. E tenho que sentar para a escola dominical, e tenho que preparar trabalho para entregar amanhã. Mas não vale a pena. Não vale a pena para quem não dá valor às coisas. Então esse nos preparou o coração para buscar. Agora é interessante observar. Abre comigo em Neemias, só para a gente mostrar, interessante aqui, eu queria mostrar essa parte do encorajamento. Livro de Neemias, eles juntam no capítulo... Capítulo 8, no verso 4, 5 e 6. Veja o resultado de quem preparou o coração e depois exercitou a educação formal. E Esdras o escriba estava sobre um culto de madeira que fizeram para aquele fim. E estava em pé junto a ele, a sua mão direita. São os levitas que ajudavam. Matitias, Sema, Ananias, Urias, Ilquias, Maazéias. E a sua mão esquerda, Pedaias, Misael, Ilquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo pôs-se em pé, e Esdras louvou ao Senhor, grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor. Verso 8. E leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando. Olha, hermenêutica do Antigo Testamento com o nome hebraico de Sekel. Sekel. Explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendessem. Já pensou? Na leitura, na explicação, na exposição, eles iam entender. Esse homem foi o fundador da grande sinagoga de onde saíram depois os escribas, os fariseus, os saduceus. A intenção não era sair de escriba, fariseu e saduceu, mas eles foram ficando tão zelosos que tomaram esse livro. Agora veja aqui o comissionamento, irmãos. Eles não apenas eram treinados e encorajados, mas eles eram comissionados pelo próprio Deus. Eles cantavam, tocavam, profetizavam quando o Espírito de Deus vinha, mas agora você encontra um homem saindo e indo confrontar. E Eliseu precisou mandar esse homem. Percebe? Deus usou diretamente esse filho do profeta. As horas, você compreende que nós temos aqui, vamos chegando no terceiro ponto, pelo tempo. Eu queria entrar na metodologia, vamos ver se dá tempo. O currículo da história dos profetas. A Escritura acompanhando a Escritura era um livro guia. Acompanhando o ministério de Elias, vemos que a palavra de Deus fazia parte do conteúdo ensinado nas escolas de profetas. Dele Eliseu recebeu essa herança quando se encontrava no Monte Sinai. Elias queixou-se de que os israelitas haviam abandonado a aliança divina, destruído os locais do verdadeiro culto e matado os profetas do Senhor. No capítulo 19, verso 10, ele faz essa reclamação e diz que só ele ficou. E Deus lhe mostrou que Deus tinha 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, e toda a boca que não beijou. Esse dobrar o joelho, irmãos, era o ritual do culto. Não é que eles ajoelhavam perante Baal assim. O sujeito andava. Lembra do manquejar? A escola dominical é uma ocasião propícia para a gente explicar isso. O manquejar, como é que uma pessoa é normal e manqueja? Fica sem sentido, fica. Mas é que o sujeito dava um passo, e o outro passo era com o joelho direito. Eles colavam todo. Eles usavam calça comprida como a gente assim. Direito e joelheira assim. Então,
o outro passo era com o joelho direito. E aí beijava lá, beijava o chão. Aí levantava, dava mais um passo, o outro, o segundo era com o joelho esquerdo. Então quando ele ia descoxear, porque isso era o coxear. Era o ritual do andar com um joelho de pé, outro joelho, não andar. É mais ou menos assim, a pessoa você anda e cai assim, e anda e cai assim. E toda vez que dava um beijo, sabe, beijava uma alma. Então Deus, eu tenho 7 mil que não fizeram isso. 7 mil que não coxearam, que não manquejaram e que não beijaram a Baal. As crianças chegaram, vamos estudar de continuidade, já encerrando aqui. Então a palavra de Deus, especialmente o Deuteronômio, era a base para eles estudarem. Aqui está, especificava que é princípios e preceitos que regiam a aliança de Jeová com o seu povo. A palavra de Deus era essa. Era e é essa aliança, assim como Elias e Eliseu também estavam familiarizados com as implicações do conselho divino. Era a palavra de Deus que ensinava aos seus discípulos, é a palavra de Deus que nós também devemos ensinar hoje. Aí nós temos aqui a experiência do currículo. O que eles tinham eram homens experimentados que partilhavam com outros que haviam aprendido do Senhor. Veja que no texto que nós lemos, que vai ficar o curso que nós temos para ler, eles aprendiam, por exemplo, no segundo, em 2:15, nós encontramos o filho dos profetas, dizendo: sabe que o Senhor tomará hoje o teu Senhor sobre a sua cabeça? Então eles tinham experiência com o Senhor. Deus chegava ao ponto de revelar. Sabe o que isso mostra, irmãos? Que entre nós, veja se não é verdade que nós temos aqui, aplicando a lição, não deve haver um que sabe mais e por isso tem um monopólio. Quem sabe mais e quem sabe menos, todos podem ser usados dentro daquilo que aprenderam, dentro daquilo que têm de experiência com o Senhor. E eu quero aproveitar e falar mais uma coisa. É falta de modéstia. É sério. A gente chegar e quando vai levantar, dizer: olha, irmão, aqui não dá para falar, porque tem uns que sabem, eu fico observando o gregos que fica caindo na rotina de falar, sabe, dessa tolice. Não fale isso. Você recebeu a oportunidade. Pode estar o pastor José Wellington, o pastor Osmar, pode estar o Valdeir, os maiores ensinadores que nós conhecemos. Pode estar o rabino de Israel. Você tem a oportunidade de falar a palavra de Deus. É uma oportunidade singular. Você vai apresentar aquilo que você tem com sabedoria, com humildade. Esse aqui é o segredo. Humildade. Porque Deus exalta o humilde, irmão. E Deus resiste o soberbo. Já pensou? Eu vou ter a oportunidade de pregar perto de grandes homens, eu vou chegar lá em Papeasa. Eu vou chegar lá, sabe, irmãos? Ninguém nem vai saber quem sou eu. Eu vou fazer o meu trabalho sem demonstrar o que eu faço. Um dia, as horas não dá. Um dia eu fui chamado para ir lá no Eri, pregar no trabalho de varões. O Davi foi. Lembra quando tinha aquelas reuniões de operadores aqui? O pastor deu a oportunidade para ele e o Davi falou que esgotou. O que ele pregou, depois ele não conseguia mais pregar. Ele falou: pastor, tudo por quê? Eu preguei à tarde, eu entreguei tudo que eu tinha agora. Como é que eu vou dar uma palavra à noite? O senhor vai em meu lugar? Só para terminar 2h30, 3 horas, aquela reunião, ia tomar acho que até um café assim depois, né? Naquele sábado, para a gente sair da Barueri. E aí eu perguntei como que era. Ele falou: olha, o pastor é advogado, é vereador, presidente da Câmara. Aí quando chegou lá, ele estava um judeu, construtor, pastor.